Olá, meus queridos, eu sou Beto Costa aqui do seu canal Cristão Leigo. Quero aproveitar a sua presença aqui no nosso canal para pedir que você deixe o seu like, para que você faça a sua inscrição e acione ali o sininho das notificações, pois todas as vezes que a gente compartilhar de um novo conteúdo, você vai estar sendo abençoado através desse vídeo. Queridos, hoje o título do vídeo de hoje é "O meu milagre chegou", coisa extraordinária. E qual foi o meu milagre? Eu entrei no Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro. Há 19 anos atrás, eu fui abençoado por Deus. Faço parte dessa corporação maravilhosa que tem me ensinado muito, tem me despertado cada vez mais a vocação em servir, em estar ajudando o próximo. E hoje eu entendo que o meu trabalho sim é salvar. Tanto salvar vidas no físico, ajudando pessoas que estão passando por dificuldades, quanto salvar vidas no campo espiritual, compartilhando a mensagem redentora de Jesus Cristo, fazendo com que essas pessoas tenham acesso à tão maravilhosa salvação ofertada da parte do nosso Deus. Também vai para você que olha as pessoas que adquiriram coisas, porque as pessoas adquirem. Vai passando o tempo, a pessoa vai conseguindo construir a sua casa, passa o tempo, as pessoas conseguem um bom emprego, passa um tempo, a pessoa que investe na faculdade ganha lá o seu diploma, consegue um salário melhor, uma profissão com mais dignidade, que consegue trazer o recurso para dentro da sua casa, para abençoar os seus filhos. E aí você fica pensando assim, fulano deu sorte. Bertano, foi um cara que é diferenciado, tudo cooperou para o bem dele. Você não sabe o preço que é pago por cada uma das nossas conquistas. E hoje eu quero compartilhar com vocês, para que você tenha conhecimento do que é que aconteceu até eu virar, 19 anos depois, o Sargento Roberto da corporação, até eu ter um bom salário, até eu conseguir dar um conforto para minha família. O que aconteceu nesse período? Já que eu vim de uma família totalmente desestruturada, de uma família sem uma base para me orientar, uma base para me dar as devidas coordenadas que eu viesse a seguir. Talvez você fique pensando assim, mas a minha família é pobre demais, mas eu não tive estudos, mas eu não tive isso. Não fica focado no que você não teve. Fica focado no plano que Deus tem na tua vida. Porque se Deus tem um propósito na tua vida, Ele é fiel para cumprir. E isso que aconteceu comigo. Quando eu me converti, 18 anos de idade eu tinha, aquela depressão que eu já compartilhei com vocês no outro vídeo. E então começa a caminhada cristã. As pessoas pensam que é um passe de mágica. Eu entrei para a igreja, agora tá tudo bem, fluindo, veio isso, veio... Não sei se é assim na vida de vocês, mas na minha vida não foi assim não. Estava eu lá, graças a Deus, no âmbito de uma igreja, onde o pastor titular dava as devidas orientações, falava para os jovens, vocês precisam estudar, vocês precisam ir para o concurso, vocês precisam ter um direcionamento de vida, um planejamento de vida. Então eu vim para a minha realidade. Realmente, tinha alguns jovens que estavam participando de cursinhos preparatórios, outros já vinham de escolas particulares já e tinham ali as carreiras que queriam seguir. Porém eu paro e vou para a minha realidade. Escola particular não posso, mas eu tenho que estudar. Então vamos para o CIEP, aqui é chamado de Brizolão, no estado do Rio de Janeiro. E o que é o Brizolão? É uma escola pública. É uma escola pública onde eu me matriculei e eu comecei a ir para a escola. Trabalhava de dia e estudava de noite. Nesse período de rebeldia, eu fiquei 4 anos sem estudar. Então com 18 anos de idade, eu ainda tinha terminado o primeiro grau e estava indo agora para o segundo grau. 18 anos de idade para 19. Me matriculei e fui. Queridos, trabalhando de dia, morando sozinho e estudando à noite, muitas das vezes eu ia para a escola, certo, eu não faltava aula. E sabe por quê? Não era para aprender não, era por causa da janta. O almoço eu me virava, corria para um lado, corria para o outro, mas a janta era no CIEP de Jalma, Maranhão. Às vezes eu descia 10 minutos antes para ajudar as merendeiras a botar as bandejas ali no local onde era servido a janta e ficava como primeiro da fila. E eu falava para elas, olha, pode vir, porque muitas das vezes aquela era a única refeição do dia.
Então, quando eu terminava de jantar, aí batia aquela fraqueza, né? Algumas vezes eu subia para assistir a aula, outras vezes eu ia para casa para descansar, e quantas das vezes eu não voltei para casa chorando, pensando, Senhor, quando é que as coisas vão acontecer na minha vida? E eu comecei a acreditar numa palavra que dizia que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Romanos 8:28. E eu comecei a tentar olhar as coisas boas da vida, tentar olhar as coisas excelentes da vida. Naquele período eu tinha arrumado uma namorada que me incentivava, olha, estuda, você é inteligente, aquela coisa toda. E eu fui fazer uma prova uma época só para agradar, não estudei, não me preparei, fui fazer uma prova para aeronáutica. Prova de soldado especialista. Fui lá, chutei o que tinha que chutar, respondi o que eu conseguia responder, e quando saiu o resultado eu tirei média 7. Aí veio aquilo na minha cabeça, olha rapaz, 7 sem nem estudar? Eu acredito que se você estudar, se dedicar um pouquinho, você passa. Aí começou a gerar em mim a ideia de que eu tinha condições de passar num concurso. Só que aí as coisas não são fáceis para ninguém. Essa namorada que me incentivava, ela terminou comigo o namoro. E quando ela terminou comigo o namoro, ela deixou a entender de que aquele namoro não daria certo, porque ela teria toda uma perspectiva de futuro, já estava com o futuro todo planejado e eu não tinha perspectiva alguma. É como assim, você não vai conseguir nada, então não dá pra gente ficar junto. Hoje eu sou grato por essa atitude, porque isso que era para me deixar para baixo veio como um efeito colateral. Eu pensei, não, eu que sei, Deus é que sabe a meu respeito o que eu posso conquistar, o que eu não posso conquistar. E aí logo em seguida veio o concurso para o Corpo de Bombeiro Militar do Estado do Rio de Janeiro. Queridos, tá pensando que é fácil? Foram 120 mil inscritos no concurso de 2000 para 352 vagas. 120 mil inscritos para 352 vagas. Sabe onde eu estava? A minha base de estudo? Escola pública. Djalma Maranhão, terminando o primeiro grau, terminando o primeiro ano do primeiro grau no Djalma Maranhão, estudando à noite, trabalhando de dia, para não perder a refeição. E quando eu me deparei ali com o edital do concurso, que eu vi as matérias que caíam, eu percebi que eu não tinha base alguma. Regra de 3. Falei, regra de 3 é uma coisa muito difícil, nunca vi tal de regra de 3. Então eu fui pesquisar, falei, deve estar no livro do 2º ano, porque eu não vi ainda, deve estar no livro do 3º ano. Aí eu descobri que estava no livro da 6ª série. E eu não tive regra de 3 na 6ª. Aí eu percebi o quanto que me faltava. Mas aí eu vivia num grupo de jovens que estavam se preparando. E na minha igreja, na congregação que eu participava, 5 jovens se inscreveram para esse concurso. 5 jovens. E tinha um que era bem dedicado, que ele tinha feito vários cursinhos preparatórios e ele estudava com muita frequência. Esse jovem, eu perguntei para ele, Valmir Domingues, o nome dele. Muito obrigado, Valmir. Valmir Domingues, você vai estudar para o concurso do bombeiro? Ele falou, vou estudar. E qual horário que você estuda? Ele falou, eu estudo de 8 da manhã às 5 da tarde todos os dias. E eu perguntei para ele, eu posso estudar com você? Ele falou, pode, só vai lá em casa lá que a gente estuda. E aí eu fui, 8 horas da manhã. Quando chegava na hora do almoço, o Valmir já estava um pouco apertado já, os pais cobrando a ele, que a idade dele estava chegando, para ele arrumar um emprego, porque concurso não dava certo, que ele já tinha feito alguns concursos e não tinha passado. Então, ele não tinha como me oferecer o almoço. Aí eu tinha que sair, e muitas das vezes eu saí dali, falando, não, pode deixar que eu vou almoçar, 1 hora depois eu volto aí e a gente continua estudando. E às vezes eu ficava vagando pela rua ali, pela vizinhança, mas esperando dar o horário de terminar para poder voltar a estudar sem almoço. Queridos, 15 dias foi o período da minha preparação. Tudo que eu perguntava o Valmir me explicava. Tudo que eu perguntava o Valmir me ensinava. Tudo que eu perguntava ele tinha uma fórmula para me dar uma dica, para me ajudar. Olha, muito grato mesmo ao meu amigo Valmir. E quando chegou o período da prova, em que a gente foi fazer essa prova, nós 5, né, só que fomos em regiões diferentes, os outros 4 irmãos foram para uma região mais distante, de carro espremido. Valmir chegou lá passando mal, e eu fiz mais próximo de casa, concorrendo na ampla concorrência na capital. Queridos, Deus entrou com um milagre e providência naquela prova. Tudo veio à minha mente como uma questão fácil de resolver. E eu fui resolvendo.
E o Valmir me deu uma dica, e fica essa dica para você também que vai fazer concurso. Quando você for fazer a prova, faz a prova, resolve o que você sabe resolver. O que você não sabe, deixa para depois com mais calma, mas resolve. E aquela que você não souber mesmo, não tiver jeito, você confere a quantidade de questões que você marcou na A, na B, na C, na D e na E, se tiver 5 opções. Aquela opção que você tiver marcado menos vezes ali marcado uma resposta naquela opção, foi na E que eu marquei menos vezes. Chuta na E. E foi o que aconteceu comigo. Resultado da prova. Tirei 9,2 naquela prova. E estava dentro do número de vagas. Vocês não sabem o quanto aquilo foi maravilhoso. Quanto foi tremendo na minha vida ter sido aprovado naquele concurso. Eu precisava. E a tristeza foi que quando eu conferi a prova junto com o Valmir, aquele rapaz que tinha me ensinado, me dado a maior força, me orientado em tudo, ele não tinha conseguido estar dentro do número de vagas. Eu entrei e ele não entrou. Mas não fique triste por ele não, porque a meta dele, de carreira dele, era aeronáutica. Hoje ele é sargento da aeronáutica, ele passou logo depois. Foi uma luta, foi uma prova, mas ele tem um testemunho dele para contar e foi coisa extraordinária. Queridos, passei. Estava dentro do número de vagas. Foi uma coisa fantástica. Vem então os desafios. Primeiro, teste físico. Molezinha, 18 anos, 19 anos de idade, tinha que correr, eu corri, tinha que pular, eu pulei. Tudo eu fiz. Aí quando terminou o teste físico, eles falaram, olha, amanhã vocês vão ter que estar em 3 dessas clínicas aqui para fazer esses exames. Eu vou dizer para vocês que custa mais ou menos em torno de R$120. Queridos, aquilo foi um baque. Tinha acabado de celebrar a minha aprovação no teste físico, aí agora eu tenho que estar com R$120. E da onde eu ia tirar R$120? O dinheiro para inscrição, eu arrumei R$50 trabalhando na oficina, paguei 37 de inscrição, mais um lanche, voltei para casa e acabou o dinheiro. Parei tudo para ir trabalhar, morando sozinho. Trabalhar não, perdão, para ir estudar junto com o Valmir. E aí chega o período de fazer esses exames. Coisas que a gente não tem como explicar. Mas os seres humanos, quem está lá na direção, lá na liderança, só pensa em lucro financeiro. E infelizmente, uma instituição que tem hospital próprio, que tem clínicas conveniadas próprias, tem que cobrar dos seus inscritos exame em clínica particular. Então a gente só sabe que o interesse desses homens foi lucro naquele instante. E eu saí de lá triste daquele teste físico e fui então em busca. Perguntei para minha mãe, olha, eu não tenho dinheiro agora, mas se você arrumar um cheque, no início do mês eu pago. Aí eu passei na casa de parentes, vocês têm um cheque para me emprestar, mas ninguém acreditava. Ninguém acreditava nesse processo seletivo. Então eu vindo triste pela rua, naquela hora que eu estava saindo pela rua, meu irmão, do coração aqui, Marcelo, saiu no portão e falou, e aí, como é que foi? O seu teste? Eu falei, não, passei. Ele falou, tá triste assim por quê? Eu falei, porque amanhã eu tenho que estar com R$120, eu não tenho condições nenhuma. Ele, rapaz, que isso? Olha, se você não conseguir, fala com meu pai, que o meu pai vai te arrumar. E o pai dele é o pastor da nossa congregação, o pastor Daniel Luiz, foi ele que me arrumou, me emprestou esses R$120, que emprestado foi pago logo depois, né? Quando eu comecei a trabalhar, que eu tive condições de ter o meu recurso financeiro, eu paguei, né, esse empréstimo. Mas me emprestou e então eu falei, já estou com dinheiro, vamos para a clínica. Nunca tinha saído do meu municípiozinho, na roça aqui do Rio de Janeiro. Aí como é que eu vou andar no centro do Rio de Janeiro? Madureira, primeiro endereço, porque eu fiz a consulta das clínicas, uma delas era em Madureira. E estava escrito Estrada da Portela 928. Vai eu para a Estrada da Portela. Lá em Madureira, perdido. Andei a Estrada da Portela toda. A Estrada da Portela terminou no número 700 e pouco. Falei, Jesus, e agora onde é esse 928 que não tem? Estou voltando à Estrada da Portela, já desiludido. Daqui a pouco eu escuto uma buzina. Pam, 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 insistindo uma buzina. Eu olhei, quem é esse camarada que está buzinando? E aí eu olhei para o carro, tem um camarada dentro do carro falando, ei, vem cá, vem cá. E eu fui lá para saber, que falou, tá lembrando de mim não? Eu fiz o teste físico contigo ontem, lá no bombeiro lá. Vamos aqui, porque vamos procurar a clínica. Eu percebi que o endereço está errado. Já tinha um carro ali. Eu só tinha o dinheiro dos exames e da passagem. E apareceu um carro para me ajudar a procurar o endereço.
Quando eu encontrei o endereço, tinha um outro rapaz lá já nessa clínica. E aí fomos informados que aquela clínica ali não tinha todos os exames. E aí eu falei, olha, eu fiz contato também com a clínica de Vila Isabel e lá tem todos os exames e custa tanto. Aquele rapaz do carro falou assim, ó, vamos fazer o seguinte, vamos todo mundo para lá. E aí demos carona para o outro rapaz que já estava ali, Rodrigo, e pegamos todo mundo. E eu fui pensando, né? Porque para a clínica de Madureira eu tinha o valor do valor do exame. Para a clínica de Vila Isabel eu já tinha o valor exato, R$ 119, porque eu tinha pago a passagem. E eu não tinha agora dinheiro para voltar para casa. Aí eu fiquei meio triste, pensativo dentro do carro. E o rapaz falou, rapaz, tu tá triste assim por quê? Eu falei, rapaz, eu quero te confessar que eu não tenho como voltar para casa. Eu tenho o dinheiro do exame, mas aí um foi, tirou um vale transporte, me deu, e o outro foi, tirou R$ 2. Eu falei, vou tentar um desconto, porque amanhã eu tenho que vir ainda para o hospital, para o Rio Comprido. E fui. Cheguei lá, consegui um desconto de R$ 5, paguei os exames. E aí, com aquela notícia, ó, amanhã você vai ter que estar em Rio Comprido. Naquele dia ali eu já tinha conhecido Madureira, já tinha conhecido Vila Isabel, e no outro dia eu tinha que estar em Rio Comprido, que eu não sabia nem aonde ficava. E aí eu, quieto na minha, pensativo lá no canto, e o rapaz que a gente tinha encontrado na clínica em Madureira, ele falou, ô rapaz, tu tá pensativo assim por quê? Eu falei, olha, eu queria saber onde é tal de Rio Comprido. E ele falou, por quê? Eu falei, ó, eu não sei onde é, eu tô pensando em ir para casa, tomar um banho, trocar de roupa e voltar hoje, descobrir onde é esse hospital, dormir lá para fazer o exame amanhã. Aí ele falou, não, cara, tu mora onde? Eu falei, ó, moro em Itaguaí, um pouco distante. Ele falou, tu chegou em Madureira como? Eu falei, cheguei de trem. Ele falou, vai lá para minha casa, que é na Praça Seca, me deu as orientações todas. Resultado, saí de casa na segunda-feira e eu voltei 2 dias depois. Voltei na quarta-feira à tarde fazendo todos esses exames aí, porque o Rodrigo me abrigou na casa dele. Uma pessoa que eu nem conhecia, e Deus abriu essas portas. Queridos, quando eu estou lá vendo o edital, eu sabia que não podia ter cárie nos dentes, eu sabia que para o exame médico não podia ter falta de dente, eu pensava, Senhor, falta de dente eu já tenho, né? E criança levada não cuida bem dos dentes, então tinha 2 faltas de dente, e cárie eu não sabia como é que estavam as cáries. Aí eu falei, dinheiro eu não tenho, mas vou passar aqui numa clínica do meu município aqui para ele fazer uma avaliação e eu ter noção mais ou menos de como é que eu tô. Eu fui na primeira clínica, expliquei tudo. Ele, não, senta aí que eu vou fazer uma avaliação. Fez a avaliação. Quando terminou a avaliação, ele falou, é fácil de fazer. Você tem 6 carizinhas aqui que a gente trabalha, não sei o que. Eu falei, é mesmo? Vou ver lá se eu consigo dinheiro. Saí triste. Falei, não, esse rapaz está querendo me enganar. Ele está querendo me enganar. Eu vou em outra clínica, fui em outra clínica, expliquei tudo. Ele, não, senta aí, vamos fazer as anotações. Não anotou. E quando terminou de anotar, ele falou, ó, isso dá para fazer. Você tem 10 carizinhas aí. Eu falei, Jesus, parei, não vou procurar mais clínica nenhuma, que daqui a pouco vão falar, ó, já era, é perda total a sua boca, não tem mais jeito. E eu fui com aquilo no coração, falei, Senhor, me ajuda nessa jornada. Chegou para o exame médico, fiz todos os exames, fiz exame dentário, fiz tudo. E aí ficava em casa aguardando o resultado. Quando saiu o resultado, queridos, a minha primeira colocação era 181 no concurso. E saiu o meu nome no jornal ali, o nome dos aprovados no jornal, eu fui procurar lá por perto dos 181, não achei meu nome, já começou o desespero, começou aquela tristeza, eu falei, Senhor, me ajuda. E aí eu fui procurando um por um dos nomes ali, e o meu nome tinha ido parar no 119, eu estava aprovado no exame médico, o exame mais difícil. Olha, eu saí chorando ali, agradecendo a Deus, falando, Senhor, muito obrigado por tudo, né? Coisa fantástica lembrar disso. Queridos, as lutas são muito grandes, mas Deus está contigo nessa jornada. E eu lembro que o último exame era um exame documental. Eu levantei todos os exames, peguei tudo, anos reais, um monte de coisa lá. E faltava uma que 2 oficiais da Marinha, do Exército, da Aeronáutica, do PM, do Bombeiro, tinham que assinar dizendo que eu tinha, assim, condições de entrar numa instituição militar. E eu, sem conhecer ninguém, eu pensando, vou aonde? Aí aquele jovem problemático, que a vida toda teve problema na sociedade, foi lá no batalhão mais próximo. Quando eu cheguei no batalhão mais próximo, eu encontrei um sargento na guarda. Expliquei para ele, sargento, eu estou aprovado num concurso público e eu preciso agora de que 2 oficiais preencham esse documento aqui dizendo que eu tenho condições de entrar. Já paguei todas as etapas.
Aí ele foi e me levou até o oficial de dia. O oficial de dia me levou até o major. E eu expliquei toda a situação para o major e o major falou, olha, eu vou te ser sincero, eu até conheço esse documento e eu até já assinei para o filho de um amigo meu. Porém, você eu nem conheço, como é que eu vou assinar por você? Eu não te conheço. Eu falei, major, o senhor tem toda a razão, né, de ter essa dúvida. E talvez a minha falha seja essa, o senhor assinou para um filho de um amigo seu. Porém, eu, nem pai eu tenho. Eu sou órfão desde os 9 anos de idade, passei por toda essa rebeldia na adolescência, por toda a dificuldade na adolescência, e hoje eu fiz a minha parte. Eu passei num concurso, eu fiz o teste físico, eu fiz o exame médico, eu fiz tudo. E hoje eu preciso que o senhor assine para eu trabalhar. Eu preciso que o senhor assine isso aí para dizer, não, um jovem pode entrar no mercado de trabalho, pode ser aprovado num concurso público. Talvez a minha falha seja essa, eu não tenho pai. E se o senhor não acreditar em mim, se o senhor não me der essa condição de trabalhar, eu vou perder um concurso público e aí vou tentar a vida de outra forma. O senhor pode me ajudar? E ele falou, onde você mora? Eu falei, moro aqui na Avenida Itaguaí, no bairro do Engenho. Aí ele falou, eu vou mandar uma viatura lá. Eu falei, não, o senhor pode mandar para conferir o seu endereço. O senhor pode mandar. E aí o tempo foi passando, era finalzinho da tarde, daqui a pouco chega o sargento. O sargento chegou, major, é isso mesmo. Confirmado lá, o garoto mora lá, tá tudo certinho. Aí ele foi, assinou e falou, leva pro tenente tal assinar. Aí eu fui com esse sargento que ia me levar até o tenente para ele assinar também. E eu perguntei pro sargento, falei, e aí, tudo certinho lá? Chegaram lá no meu endereço? E o sargento virou e falou, chegaram nada, rapaz, tu vai ficar aí, tu tá precisando trabalhar, tu vai ficar, daqui a pouco acaba o expediente, vai todo mundo embora, e aí você vai ficar aqui, tu quer trabalhar, rapaz, trabalhar, então não tem por que ele não assinar esse negócio. Aí, então o sargento, né, foi usado por Deus ali, e esse passo a passo é maravilhoso, queridos, é extraordinário demais para a minha vida. Eu quero que você creia nisso, que mesmo em meio a todas as dificuldades, em meio a todas as lutas que o Senhor ele te fizer passar, Ele está contigo, Ele vai abrir a porta, Ele vai abrir a porta. As coisas vão acontecer na tua vida. Tu vai glorificar o nome do Senhor, porque Ele é Deus, vivo, poderoso, e Ele é contigo. Ele foi comigo, Ele é comigo, e Ele é contigo. Quando chegou aquele dia da apresentação, em que eu levei toda a documentação, e eu estava aguardando o local onde eu ia servir, eles falaram assim, ó, você vai para Campo Grande, Roberto, e você vai ter que estar em Campo Grande, 1º de agosto de 2000, com um short preto, uma camiseta vermelha e um tênis preto e uma meia preta. E esteja lá, 6 horas da manhã. E eu pensei, Senhor, vamos lá, eu vou estar nesse lugar. Mas eu não tinha mais recurso, não tinha mais dinheiro nenhum, morando sozinho. Eu tinha um relógiozinho da Citizen simples. Então eu vendi aquele relógio ali por 50 reais. Quando eu vendi aquele relógio por 50 reais, você imagina você comprar um tênis, um short, uma camiseta e meia com 50 reais. Eu comprei. Queridos, eu estava em forma no dia 1º, estava frio e eu de camiseta, mas eu estava ali pensando em todo o processo. Valeu a pena. Valeu a pena. 19 anos depois estou eu aqui. Sargento Roberto do Corpo de Bombeiros. Passei a minha vida aguardando por esse momento, por esse exemplo. E o meu tempo chegou. Deus é contigo. E é sobre isso que eu quero falar com você. Acredite nos teus sonhos. Acredite nos projetos de Deus, nos planos de Deus sobre a tua vida. Quando você vê alguém passando com um carro, ele pagou muitas prestações, ele pagou um preço para ter aquele carro. Quando você vê alguém com uma casa bonita, ele pagou um preço para ter aquela casa bonita. Eu paguei um preço para ser sargento do Corpo de Bombeiros e você precisa pagar um preço pelos teus sonhos. Não desista dele. Aquele que colocou os sonhos no teu coração, ele é fiel para cumprir, é fiel para te ajudar em qualquer etapa, é fiel para te fazer passar por todos os obstáculos, te fazendo mais do que vencedor.
Creia em Deus, creia nas promessas do Senhor Jesus Cristo para a tua vida e você vai ver o milagre como eu vi o milagre. Seja você o próximo exemplo para a nossa sociedade. Seja você a próxima pessoa a declarar: Jesus Cristo é o Senhor e Ele é fiel para cumprir toda a obra. Eu creio em dias melhores. Eu creio no projeto de Deus para a tua vida. Então viva por meio dele e glorifica ao Senhor neste dia. Amém? Um abração, fico com Deus. Estamos aqui para te ajudar nessa jornada. Deus abençoe.